gente olha para a história do cristianismo, a reforma protestante trouxe consigo algo muito marcante para a igreja. Uma das bases da reforma protestante foi eclesiologia. O que é eclesiologia? É o estudo sobre a igreja. Vem de ecles e logia, são duas palavras. É estudar, é entender, é olhar de uma forma bíblica, saudável, correta, o que é a igreja. E a reforma protestante trouxe uma reforma eclesiológica. Uma das partes principais do movimento reformado, mediante a igreja medieval que existia, foi uma reforma na eclesiologia, no modelo de ser igreja, no que é ser igreja e como vivemos igreja. Os reformadores, você vai ler isso, se você tiver acesso, por exemplo, às confissões de fé histórica. Em todas as confissões de fé histórica se escreveu um artigo acerca da igreja. Na nossa confissão batista, você tem um artigo acerca da igreja. Na confissão de Westminster, você tem um artigo acerca da igreja. Na Savoia, nos 39 artigos, em todas as confissões, estabeleceu-se princípios do que era ser igreja. Eles chamavam de igreja pura. E dentro desses marcos, dentro da reforma protestante, eles observaram alguns pontos, por exemplo, a pregação bíblica, o exercício dos sacramentos e em algumas confissões vai estar incluído a disciplina eclesiástica. Ou seja, olhou-se para a igreja e se identificava uma igreja pura, bíblica, saudável, através desses marcos. Pregação bíblica, pregação coerente, simples, entendível, legítima. Aliás, uma das bases, por exemplo, do protestantismo do século XVI era o quê? Era que as pessoas pudessem ouvir a palavra por si só, na sua língua materna, e entendendo-a de forma clara e específica. Esses são pontos que são cruciais para todas as igrejas. Mas nós poderíamos olhar uma série de outros pontos bíblicos que fazem parte disso. Dentro disso, uma igreja, que nós vamos falar sobre isso, eu vou ser bem claro, eu não estou dizendo que a nossa igreja é assim, ok? Talvez nós vamos tocar em alguns pontos que a gente vai parar e vai pensar, acho que a gente não é assim. Acho que a gente precisa melhorar um pouco nisso. Eu não estarei aqui, eu, Isaac, o Diego, alguns eles vão ministrar também ao longo disso, nós não estaremos, por exemplo, aqui falando, olha, isso aqui é o reflexo da nossa igreja. Não, porque talvez não seja em alguns pontos. E o fato de nós ensinarmos alguns pontos é para que a gente possa olhar para eles e perceber se falta algo em nós ou se não falta. Nós não falaremos de tudo o que uma eclesiologia compõe, até porque não temos tempo hábil a isso, mas devemos entender que uma igreja saudável não necessariamente ela é uma igreja perfeita e impecável. Não é isso. Nem sempre ela resolveu todos os problemas, todos os dilemas, todos os problemas pessoais das pessoas, mas ela se esforça para isso. Ela se esforça. Ela se esforça no íntimo do ser contra os desejos da carne, contra os desejos do mundo, e é uma igreja que procura se conformar à palavra de Deus e estar do lado de Deus. Estar do lado de Deus. E a pergunta para nós essa manhã é, o que você procura numa igreja? Essa é uma pergunta que nós deveríamos responder. O que você procura numa igreja? O que você procura? Sabe, o que as pessoas procuram numa igreja? Infelizmente, talvez essa resposta não reflete o que deveria refletir. As pessoas procuram, às vezes, numa igreja, excelência artística e ministerial. Procuram que a igreja, em certa medida, valorize alguns dos seus ideais, da sua ideologia, do seu valor, do seu pensamento político, do seu pensamento socioeconômico. Às vezes a igreja, as pessoas procuram na igreja apenas
uma figura pastoral que se assemelhe ao que ele gosta. E é importante termos um pastor, mas o pastor em si, a sua eloquência, a sua forma de exposição, não necessariamente são bíblicas, ou não. E a gente pode confundir aquilo que nós procuramos como igreja. Algumas coisas podem ser boas. Um excelente ministério infantil, um excelente ministério de música, programas que abarcam a família, métodos, um bom cuidado com gestão financeira e outras coisas, muito legais. Elas são boas, mas não necessariamente elas são cruciais. Uma igreja deve evidenciar as marcas do rei da igreja, do dono da igreja, do Cristo da igreja. A igreja não tem outro rei. E ela não deve estabelecer outros tronos. Quero ler um texto para nós, para a gente iniciar. 1 Coríntios 12, verso 18 ao 21, diz assim para nós. 1 Coríntios 12, verso 18 ao 21. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. E aí nós poderíamos continuar. Mas a pergunta é, se nós somos membros do corpo, nós fazemos parte de algo além de nós, maior do que nós. E o pé não pode dizer para a mão, olha, eu não quero que você exista. E a mão não pode dizer para o pé, ou seja, olha, para mim não é importante você aqui. Os membros do corpo de Cristo são parte da igreja de Cristo. E talvez a gente olhe para a igreja de Cristo sem se perceber a necessidade de sermos parte do corpo de Cristo. Nós somos essenciais. Não há corpo de Cristo sem membros do corpo de Cristo. E não há uma membresia saudável do corpo de Cristo sem que nós entendamos que é necessário que essas pessoas convivam em harmonia, entendam o corpo e correspondam a ele. Nós somos chamados a ser parte de um corpo. E isso é parte integral da nossa vida cristã. Muitos de nós, às vezes, temos uma expectativa incorreta diante disso. E por termos uma perspectiva e uma expectativa incorreta, nos traz equívocos de como vivemos isso dentro do corpo de Cristo. Primeira coisa, uma igreja, como um corpo, deve desejar ser saudável. Eu sou um pai. E uma das coisas que mais traz dificuldade aos pais é quando os filhos não estão saudáveis. Quando você vê o seu filho doente, quando você está lá gastando com remédio, quando você está correndo para um PA, para um postinho, para algo assim, e as coisas não se resolvem. Desejar que a igreja seja saudável é parte da nossa vida. E não deveria ser parte apenas, por exemplo, do que os pastores desejam. Deveria ser parte do que os membros desejam. Os membros do corpo de Cristo devem desejar fazer parte de um corpo onde exercita-se na piedade, na fé e no amor mútuo, e onde nós percebemos que há saudabilidade. Que as pessoas crescem, são alimentadas, edificam-se a si mesmo e encontram na vida cristã
meios através do corpo de Cristo para se achegarem cada dia mais a Deus. O seu cristianismo é parte da igreja. Amém? As nossas vidas individuais, elas resultam na nossa vida coletiva. E se os membros da igreja não entendem o que é ser igreja e não se aperfeiçoam em características que definem as quais a Escritura nos chama, dificilmente nós entenderemos o que é ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável, em sua essência, é uma congregação que reflete o crescimento do caráter de Deus, dos atributos de Deus, dos valores de Deus e da palavra de Deus conforme revelada nas Escrituras. Nós devemos compreender que o primeiro desafio da igreja, presta atenção nisso que essa é uma parte importante. O primeiro desafio da igreja não é ser relevante, não é ser contemporânea, não é ser, com todo amor vou falar esse termo, renovada. Não, nós somos uma igreja renovada. O primeiro interesse da igreja, e principal, não é as suas estratégias, não é ser sensível à necessidade dos ímpios, por exemplo. Não é se preocupar com o que agrada o meio secular, com o que agrada o período em que nós vivemos. E isso é muito importante. Hoje, muitos manuais de crescimento da igreja são sustentados nessas virtudes. Como faz crescer, como atrai as pessoas, como nós podemos ter uma cultura que não seja ofensiva aos não cristãos. Não, pastor, eu acho que até é bacana sobre isso. Mas, em certa medida, o evangelho, ele vai ser ofensivo aos não cristãos. Ele vai bater em uma tecla em que vai colocar um ponto de cheque entre um ou outro, que vai determinar algumas coisas. Entenda isso, com todo amor. O cristianismo, ele é exclusivista. Sabe, nós não temos essa ideia de que assim, é o mesmo Deus, o teu Deus é o meu Deus, o Deus dos mormons, e Deus... Não. O cristianismo fala que há um só Deus e Pai. Um só. E isso, dentro de uma cultura secular, é ofensa. É ofensivo. Por quê? Porque a cultura secular, ela é uma cultura que ela tem uma identidade falsa. Por isso que muitas religiões extra o cristianismo não são perseguidas. Porque elas não têm essa ideal exclusivista. O cristianismo tem. Nós temos um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não há outro Senhor sobre a igreja. Não há outro Deus. Não há outro meio pelo qual possamos ser salvos a não ser Jesus Cristo. A palavra nos fala. Portanto, ser uma igreja não necessariamente é ser relevante. Não necessariamente é falar uma linguagem que permeia todos, que inclua todos. Não, não é isso. O secularismo que a igreja enfrenta é o medo da posição que a igreja tem de dizer que não há outro senão a Cristo. Tem um livro do Rick Warren. Eu li esse livro alguns capítulos, algumas partes. Fui discipulado durante quase 2 anos, com ele. E tem uma parte do livro que me chama muito a atenção. Rick Warren, ele escreve o livro Uma Igreja com Propósito. Aquele que escreveu o livro Uma Vida com Propósito, que tem muitos capítulos bons, muita coisa boa lá. Mas esse livro A Igreja com Propósito, que é um manual de eclesiologia pautado na experiência da igreja dele, uma mega igreja gigantesca, em um dos capítulos ele fala que na nossa cultura moderna
o evangelho não é suficiente para os jovens. E nós precisamos ganhá-los a partir de outros meios. E a pergunta que nós deveríamos fazer diante disso é, meu irmão, se o evangelho não sustentar os jovens nas nossas igrejas, é melhor que eles não estejam dentro da igreja. Porque a igreja vai fazer mais mal a eles. Ela vai fazer a mesma coisa que o mundo faz. A igreja não deve se preocupar em ser relevante, midiática, sabe? Ela está competindo com a cultura secular e tentando trazer as pessoas para dentro da igreja, imaginando que essas coisas vão fazer as pessoas ficarem. Porque nós então nos parecemos com o que elas vivem lá e nós não nos tornamos mais ofensivos, mas nós nos tornamos similares e iguais àquilo que eles vivem lá fora. Não. O que deveria passar pela mente dos pastores e pela mente das congregações, o principal desafio é descobrir como ser fiel. Como ser fiel. Como nos mantermos fiéis ao nosso Senhor. Esse deveria ser o exercício do nosso esforço. Você entende? Nós deveríamos empreender o nosso esforço disso. E ser fiel passa em ouvir, confiar e obedecer. Ouvir, confiar e obedecer. E a igreja é chamada a isso. A igreja não é chamada a criar coisas novas. E não que a igreja não possa ter um sistema de som mais moderno, um ar-condicionado, um prédio que atenda, salas. Não é sobre isso. Mas nós somos chamados a olhar para a palavra de Deus e realizar dentro da vida cristã aquilo que a palavra orienta. E a primeira marca de uma igreja saudável, que é a que a gente vai tratar hoje, de forma rápida, mas objetiva, é a pregação. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A pregação, ela é parte integral e necessária para o crescimento de igrejas saudáveis. Tem uma frase que Lutero cunhou na Reforma Protestante. Esse aqui não é o meu celular. Pega meu celular na mesa ali. Depois eu vou ler para nós. Eu olhando, achando que era o meu esse aqui. Eu vou falar dela daqui a pouco. Mas a pregação, ela é parte de uma dieta, de uma alimentação. A igreja, ela tem algumas características. Ela, em certa medida, a igreja, ela sendo fiel, obrigado, ela deve ser alimentada, mantida, e ela deve reproduzir-se, como um organismo. E como isso acontece? Acontece através de uma dieta regular e consistente de exposições bíblicas que são aplicadas por meio de todas as partes da Escritura ao povo. Como uma mãe, por exemplo, que sabe que ela precisa diversificar o alimento dos seus filhos na mesa. Ela precisa dar legumes, ela precisa dar carne, carboidrato, frutas, água, feijão. Se ela desejar apenas dar um tipo de alimento a qual ela mais gosta, a qual ela mais quer, o que vai acontecer com os filhos dela? Naturalmente vão ter necessidades específicas em algumas coisas. Eu, por exemplo, eu adoro churrasco. Eu gostaria de falar para o Ter e para o Noah, nós vamos comer churrasco todo dia. Mas eu não tenho nem condições para isso, até porque a carne vermelha está impossível, né, nos últimos tempos. Então a gente tem uma dieta regada a frango, a ovo, a bisteca, a outras carnes que são mais acessíveis ao bolso paterno. Mas a ideia é que haja alimento dentro da igreja, por meio da palavra, que dê ao povo de Deus todos os nutrientes. Dentro disso, os reformadores entenderam a necessidade da pregação expositiva, da pregação
contínua, da pregação que trazia ao povo de Deus todos os nutrientes necessários ao povo de Deus. E isso era importante por quê? Porque se na igreja o pastor ou os líderes falarem apenas do que eles gostam, do que eles têm liberdade e do que eles têm mais facilidade de falar, certamente o povo de Deus vai ter necessidades de alimentos da palavra. Certamente. A pregação expositiva em si, ela permeia uma alimentação nutritiva que traga ao povo de Deus tudo o que Deus ensina. Aliás, por isso é tão importante pregar sobre o Antigo Testamento. A igreja moderna foge do Antigo Testamento. Foge da historicidade do Antigo Testamento. Foge as historinhas do Antigo Testamento são contadas na escola bíblica dominical com teatro e palestras ilustrativas, mostrando como aqueles homens e mulheres são bons. Na maioria das vezes é isso. Na maioria das vezes, quando se usa numa má dieta o Antigo Testamento através de personagens bíblicos, é dizendo para nós, você precisa ser como Davi. Você precisa ser como Sansão. Mas o texto bíblico não está dizendo essas coisas para nós. Esses exemplos desses homens devem encontrar no Evangelho de Jesus Cristo e na nossa necessidade da salvação a excelência. A fé reformada, ela nos traz essa ideia de que, uma vez reformada, sempre se reformando. Por isso, esse compromisso com a pregação fiel da Escritura. Por exemplo, os puritanos, eles pregavam, em certa medida, 2, 3 horas nas igrejas. Você já pensou? 3 horas de sermão? Talvez o povo não aguentaria. Mas por que naquele período da história, ali no século XVII, no século XVI, as pessoas ficavam? Porque havia uma sede nelas e uma compreensão nelas na necessidade de eles serem alimentados continuamente com a palavra de Deus. Continuamente. Por que a nossa geração perdeu muitas vezes o anseio de estar no culto público? Porque não ofereceram um alimento ao povo, mas imagens que simbolizavam supostos alimentos. Você não vai em um restaurante onde que serve imagens de comida. Não é verdade? Falar para você, olha, aquele restaurante ali, o menu, o cardápio deles é ilustrativo, é maravilhoso. Mas e a comida? Não, a comida não tem. Você vai nesse tipo de restaurante? Por que as pessoas perderam, por vezes, o prazer de serem alimentadas? Porque não foi oferecido para elas comida de verdade. Quando você vai em um lugar onde a sua experiência alimentar é ruim, dificilmente você retorna lá. Só que nós somos induzidos a sermos maus alimentados. Isso nos trouxe o quê? Um desprazer. Ao ponto de algumas pessoas pensar, não, mas o culto de vocês leva 1 hora de palavra. Em muitos lugares, pasmem, as pregações têm sido limitadas ao que eles chamam de TED. 20 minutos, 30 minutos. E por vezes o louvor e as outras coisas sobrepõem e são muito maiores do que a própria pregação. Por quê? Porque estão oferecendo ao povo, ao invés de alimento, imagens de alimento. Estão oferecendo ao povo que eles comam um cardápio, na esperança que eles sejam alimentados, sem o menu principal. E essa deve ser, por exemplo, uma ideia nossa como congregação de que o centro da nossa igreja, indiferente se o pastor que está aqui é o Fabrício,
é o Isaac, é o Diego, ou um pastor que nos visite, ou qualquer outra pessoa, não tem relação única, exclusivamente com o pastor, tem relação com a congregação. A congregação deve desejar e ansiar que se sirva realmente alimento, comida. Por quê? Porque ela aprendeu que isso nos deixa saudáveis, nos deixa forte. Uma dieta regular consiste em exposição contínua das Escrituras. Deus não tem compromisso com a minha palavra, com a minha experiência, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Não, não. Deus tem compromisso com a sua palavra. Hoje vocês vão ver, por exemplo, no culto, vou falar sobre a glória de Deus, em vários textos bíblicos, vai dizer por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Deus tem compromisso e fidelidade a si mesmo. E o pregador deve entender que o seu principal compromisso deve ser com a palavra de Deus. Com expor a palavra de Deus. Pregação expositiva passa por 3 pontos simples. Leitura das Escrituras. Leitura. Eu fico às vezes um pouco incomodado quando eu vou ler o texto bíblico, no início do sermão, e as pessoas parecem que estão em outro planeta. E tipo assim, essa parte não me importa. Eu quero saber o que ele vai falar depois disso. Meu irmão, se tu não prestar atenção no texto que foi lido no início do sermão, eu posso falar qualquer coisa depois. O pregador precisa ter sabedoria na leitura do texto. Respeitar os pontos, a vírgula, a entonação. Falar com calma, não corrido. Você percebe que às vezes quando eu vou ler um texto, eu faço ênfase do texto. Eu tento de tal forma lê-lo que as pessoas possam captar o que está no texto. Possam por si só, pela uma livre experiência da sua racionalidade, olhar e falar, entendi o texto. Pregação expositiva passa por uma leitura coesa, completa, contexto, parte inicial, parte na frente, de trás, contexto imediato do texto, contexto próximo do texto, contexto macro, seja do livro ou seja da Bíblia, por exemplo. A leitura do texto, ela deve ser precedida pelo quê? Pela explicação do texto. Explicação do texto que está ali diante das pessoas. A quem esse texto está sendo dirigido? Quem escreveu? Por que escreveu? Em qual período da história? O que ele falou antes? O que ele falou depois? Com o que isso está conectado? Com o que isso, presta atenção, com o que isso está conectado com o que Deus quis revelar de eternidade a eternidade. Você percebe? Nós estamos falando de um Deus eterno que se revelou de forma progressiva por meio da sua palavra. E se o pregador não se preocupa com o que Deus revelou de forma progressiva por meio da sua palavra, o que o povo vai compreender? O texto precisa do seu contexto. Eu poderia aqui, através da hermenêutica, fazer várias aplicações disso. Nós temos uma distância temporal, nós temos uma distância linguística, nós temos uma distância autoral, nós temos uma distância que nos remete a uma necessidade. Cultura, tempo, espaço. Que nós estamos distante do texto. Se o pregador não se esmerar em aprender e compreender a cultura, o contexto, a história, o tema, o que está sendo falado, meus irmãos, a igreja não vai aprender a palavra de Deus. Não vai aprender. Quando nós não cremos na suficiência das Escrituras, presta atenção, nós começamos a ficar criativos. Meus irmãos, criatividade é excelente.
é muito bom. Fazer ilustrações criativas que se conectam com o texto é muito bom. Essa semana eu publiquei lá no grupo da igreja uma mensagem do Emiliano Garofo, lá, não sei se algum de vocês leram, ouviram, mas eu acho ele um pregador excelente. Quando eu escuto as pregações dele, eu falo assim, meu Deus, ele consegue ser criativo sem fugir do texto. Sem dar ao texto uma outra conexão. Sem falar aquilo que não está no texto. A nossa criatividade, por vezes, é um reflexo, quando de forma errônea, da falta de fé na suficiência das Escrituras. Devemos lembrar que a pregação expositiva exige essa explicação, exige esse contexto, exige essa historicidade, mas ela não para por aí. Qual, por exemplo, a grande diferença entre pregação e estudo? Porque às vezes essa é a ideia. Muitas pessoas falam, não, porque a pregação reformada é apenas um estudo bíblico. Não. O estudo não tem aplicação. A pregação expositiva, ela passa pela leitura, pela explicação e pela aplicação. Não basta nós olharmos o contexto, a historicidade e viajarmos nas colinas distantes de Moabe, onde as ovelhas estavam lá, onde os autores bíblicos estavam. O pregador expositivo, ele precisa trazer aplicações conectadas ao texto para a contemporaneidade da congregação. Para hoje, para agora, para o seu coração, para o meu coração. Mas se nós não explicamos o contexto, a história e entendemos o texto, na maioria das vezes a aplicação vai para onde o pastor quiser. Vai para onde ele quiser. Isso é muito comum. Por quê? Eu sou pastor. O pastor às vezes pensa assim, eu tenho algo para falar para a igreja. Eu só preciso achar um texto que corrobore com isso. Você percebe? Isso é o perigo da falta da pregação expositiva contínua de livros bíblicos. Porque em alguns momentos o pastor vai externalizar os seus sentimentos, as suas emoções e as suas convicções momentâneas do que ele acha que está acontecendo. Mas o pastor não é chamado para isso. Obviamente que ele deve ter palavras pastorais, pontuais e medidas para a igreja, mas, em suma, a sua principal esfera é ensinar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus exposto nas Escrituras. Quando o povo escuta uma pregação fiel da Escritura, que é fiel ao texto, que é fiel ao contexto, que se atenta ao autor, que se atenta ao receptor e que traz isso de forma simples e objetiva ao povo, o povo escuta o próprio Deus. Você percebe? Não é que quem vos fala aqui é divino, não é sobre isso. Mas quem deve falar deve se esconder atrás do divino. Atrás da revelação do divino. Atrás do ensinamento do divino. E entender que o divino é mais importante do que o vaso. É mais importante do que o vaso. Meu desejo, por exemplo, como pastor, é gerar no povo desejo de conhecer a palavra. É instigar. É dar a eles, por exemplo, anseio e vontade de por si só eles quererem mais de Deus. Eles aprenderem mais do Senhor. Eles desejarem mais da Escritura. A gente não pode se acostumar na igreja com o profissionalismo do púlpito. O que é o profissionalismo do púlpito? São 3 coisas que abarcam o profissionalismo do púlpito. Primeira delas, um profissional
quer dar aquilo que os clientes desejam. O que uma empresa espera? Atender uma demanda e uma necessidade dos clientes. Sem cliente e sem demanda, a empresa não existe. Não é verdade? Mas a igreja não é uma empresa. A igreja não está e não deveria estar apenas preocupada com o desejo de consumo das pessoas. Do tipo, a gente quer ouvir isso. A gente deseja que seja ensinado isso. Não necessariamente. Nós não somos uma empresa. O pastor não é um profissional de púlpito. Ele não deve se esmerar em se preocupar apenas com as necessidades das pessoas. E não que ele não deva fazer isso. Mas o púlpito não é esse meio de experiência. Isso deve acontecer no atendimento pastoral, deve acontecer no discipulado entre os irmãos, no cuidado uns com os outros. O profissional escolhe a demanda que é atrativa ao cliente. O pastor escolhe a demanda que é atrativa a Deus. Que são os desejos de Deus. Que são os desígnios de Deus. E essa deve ser um ponto que nós devemos ter muito cuidado. Segundo ponto do profissionalismo eclesiástico. Quando a pregação se transforma apenas em experiências. Eu já falei isso algumas vezes, mas dentro da pregação expositiva faz parte. A experiência é muito boa, mas ela não é doutrina. Ela deve ser utilizada em pequenas doses homeopáticas, mas não como o pano de fundo da pregação. Não como o centro da pregação. Os profissionais olham para a congregação com o desejo de reproduzir pessoas como a si próprios. O pastor olha para a congregação e deseja reproduzir pessoas à imagem e semelhança de Jesus. E por vezes, a minha experiência não vai servir para isso. Você entende? Por isso que nós devemos exaltar o Cristo. E como João Batista dizia, que ele cresça e eu diminua. A experiência que deveria nortear o púlpito, em grande medida, é a nossa humilhação. E dizendo, Senhor, graças a você. Graças a você. Deve exaltar o Criador. Deve exaltar aquele que pode, em si, ter o exercício de toda a transformação disso. A pregação expositiva, ela deveria ser o elemento fundamental do pastorado. A principal diferença, por exemplo, entre o pastor e o diácono, o presbítero e o diácono, é a capacidade de ensino. É levar as pessoas a compreender a palavra de Deus. Porque ela tem autoridade infalível, inerrante, e ela é suficiente para isso. Portanto, a primeira marca que nós tratamos hoje de uma igreja saudável é o quê? A pregação expositiva. Pastor, a igreja não pode pregar outros métodos? Pode. Por exemplo, nós estamos agora, em certa medida, fazendo pregações temáticas. Nós temos um tema. Estamos abordando esse tema. Hoje, por exemplo, qual é o tema? Somente glória a Deus. É um tema. Mas qual é a ideia de pregar temático? São temas relevantes na Escritura. Fé, salvação, batismo, Jesus, segunda vinda de Cristo. Ou seja, como que se expõe uma pregação temática? Hoje vou dar uma pitada para você olhar a minha pregação. Hoje eu vou tratar de um tema, glória de Deus. Como nós tratamos de um tema em pregação temática? Nós utilizamos a teologia bíblica. Nós olhamos aquele tema à luz do progresso da Escritura. Ou seja, um tema que está centrado na Escritura e o que o expositor vai expor ao povo,
ele deve ser exposto de forma que respeite aquilo que Deus expôs ao longo do texto bíblico. Você percebe? A pregação temática, ela não é ruim. Ela é muito boa quando feita disso. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, na maioria das vezes pregava temática. Na maioria das vezes. Se você lê as pregações dele. Mas ele era extremamente doutrinário, bíblico e fiel àquilo que falava no texto. Existe uma terceira forma de pregação que nós chamamos que é a pregação de uma biografia, que é muito boa e muito importante. Por exemplo, quando a gente pega um personagem bíblico. Jó, Sansão, Davi e outros personagens. E essa pregação, então, passa por olharmos aquele personagem, a sua história, os seus valores e aplicarmos isso sempre olhando para Jesus. Porque não basta chegar para a congregação e dizer, agora você precisa ser como fulano. Porque você não é o fulano. Porque você não vive no tempo dele, você não vive no tempo de Davi, você não vive num reino de Israel, você não está diante de uma teocracia, você não está diante de algumas coisas. Olhar e aprender o contexto é extremamente importante, mas nós não somos chamados biblicamente para sermos como Davi. Nós somos chamados para sermos como Davi era como Cristo. Amém? Como Davi espelhava Jesus. Ou como os outros personagens. E como eles não espelhavam. Nós, e por fim, a gente deve lembrar que a pregação, ela é teologia em chamas. Muitas pessoas já falaram sobre isso. Mas deve ser a nossa referência. Não basta apenas ela alcançar o nosso intelecto e a nossa razão. Ela deve tomar parte do nosso ser. Ela deve queimar o nosso coração. Ela deve fazer parte disso. E por isso, o pregador deve lembrar que ele é parte do processo. E não o fim do processo. É parte do processo. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que emprega, nem o que rega são coisa alguma, somente o Senhor. Devemos confiar e lembrar que quando somos fiéis na exposição do texto, há um Deus fiel que insere aquelas verdades no nosso coração. Amém, povo de Deus? Vamos orar para a gente encerrar essa parte e a gente tomar um café. Está aqui, ó. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento aqui e que o Senhor nos ajude a entendermos que essa marca da sua igreja é tão importante para nós. Fala aos nossos corações e nos ajuda a sermos fiéis como igreja, a não abandonarmos, Senhor, a fidelidade com a Tua palavra e a entendermos que isso deve ser uma prioridade nas nossas vidas. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Senhor, o nosso entendimento e nos ajuda. No nome santo de Jesus. Amém. Deixa eu ler o textinho que eu tinha falado para vocês, agora achei aqui no meu celular. Olha só o que Lutero falou na Reforma Protestante. Lutero disse assim: tomem a mim como exemplo. Eu me opus às indulgências e a todos os papistas, mas jamais pela força. Simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Agora um momento sarcástico de Lutero. Ele dizia assim: e enquanto eu dormia e bebia cerveja em Wittenberg com meus amigos, Filipe e Amsdorff, a palavra enfraqueceu tanto o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais lhe causou tamanhas perdas. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Se eu tivesse desejo de fomentar tumultos, poderia ter causado grande derramamento de sangue na Alemanha. Na verdade, poderia ter começado algo tão perigoso que nenhum imperador estaria seguro. Mas o que teria sido isso? Pura tolice. Eu não fiz nada.
Deixei a palavra fazer a sua obra. O que você acha que Satanás pensa quando alguém tenta resolver as coisas com alvoroço? Ele se acomoda no inferno e pensa: ó, que jogo maravilhoso esses pobres tolos estão jogando agora. Mas quando espalhamos somente a palavra e deixamos que ela sozinha faça a obra, isso o perturba. Pois ela, por meio de Deus, traz a sua onipotência, cativa os corações, e quando os corações são cativados pela palavra, Deus os transforma por si só. Preguemos a palavra e que esperemos que através da pregação Deus faça o restante. Amém, meus irmãos? Vamos tomar um café lá. E não cerveja como Lutero.